Olá amigos, como vão? Aqui é o Barros novamente. Estamos aqui para mostrar a condição aqui do índice Bovespa, tá? Na madrugada de quinta para sexta, do dia 17 de julho de 2009. Nós temos aqui a seguinte condição, tá? Nós temos aqui o Ibovespa subindo acima da média móvel de 21 e aqui fazendo um topo, tá? No dia 5 de junho e o fundo foi feito no dia 13 de julho, ó. E isso, caros traders, caracteriza o quê? Caracteriza uma queda de praticamente um pouco mais de um mês. E isso caracteriza uma queda de uma tendência secundária. Então, fazendo topos e fundos descendentes, isso mostra uma questão de tendência, tá? Que ela faz topos e fundos descendentes passando abaixo da média móvel de 21, formando também uma questão, tá? Passando abaixo da média móvel de 21, passando uma questão de uma uma tendência terciária de baixa nessa condição e nessa condição. Temos o canal de baixa que nós traçamos, tá? Com a LTB e a linha de retorno logo aqui embaixo. E também nós achamos uma figura interessante que é a cunha de baixa, que ela é dentro do canal. Observem que ela está dentro do canal. É uma figura dentro de um canal, que o canal, quando a gente fala muito sobre canais, muitas pessoas gostam de operar dentro dos canais porque os canais eles são fortes, né? Então, e nisso nós achamos uma figura de reversão para uma alta. E nessa situação que nós vimos, o rompimento nós vimos aqui o rompimento da cunha de baixa, mas o rompimento da cunha de baixa, pelo menos nessa questão aqui, ela não mudou muito a filosofia. Na verdade, ela não mudou nada na filosofia do canal de baixa. Por quê? Porque ele rompeu, mas não rompeu fora do canal. E depois nós tivemos uma condição que um outro candle foi plotado, e nisso, no final do pregão, houve um rally de alta, onde esse candle operava num mercado de baixa, e nisso ele disparou fora de um canal de alta, né, caracterizando mais uma vez a força aqui da cunha, né? Mas uma coisa que nós temos que lembrar é do pivô que nós temos aqui, onde também nós temos aqui uma máxima nessas duas questões, e aqui um pivô, que é mais importante, onde nós traçamos uma resistência, tá? E essa resistência não pode ser esquecida a 52.478 pontos, onde o preço chegou próximo, fez aqui uma máxima, tá? Ele fez uma máxima aqui, tá? De 51.918 pontos, né? E ela ficou nessa condição, tá? Ele ficou nessa condição aqui. Então, próximo nós temos aqui uma resistência, mesmo com o rompimento do canal, que pode sentir essa influência, tá, dessa resistência, podendo vir a lateralizar, porque toda vez que sai de uma figura triangular, o preço precisa fazer o pullback. Esse pullback a gente pode projetar que possa vir até mesmo as margens, tá, daqui da LTB, podendo vir até mesmo próximo de 50 mil pontos, tá? E não perdendo o fundo, tá, desse candle, servindo como suporte, tá, em 50.650 pontos, ou lateralizando até um pouco mais acima de 50.668 pontos. Mas se o mercado, como mostra aqui, com o volume, né, já mostrando com força, se o mercado estiver ainda com disposição na sexta e não houver uma realização dos lucros, porque com essa disparada, apesar que o papel se encontrou, o índice se encontrou barato, né, depois dessa última queda, realmente merecia uma grande puxada, né, do mercado, apesar da influência daqui, né, da resistência, da questão da resistência nesse pivô, tá? E que é o próximo objetivo, o rompimento desse pivô, para que ele possa andar um pouco mais o papel, tá? E mesmo rompendo essa situação que mostra aqui, vamos ver aqui agora, no Dow Jones,
futuro, né? Nós temos aqui uma questão que nós traçamos aqui num suporte de 8.626 pontos, né? Que ele teve aqui uma máxima, voltou a corrigir, fez um fundo e voltou acima. Está aqui nesse último candle a 8.652 pontos. Se ele manter essa situação e tiver impulsão, não perder, nós teremos, e se passar, claro, essa máxima que nós temos aqui, que ele fez uma nova máxima, tá? A 8.689 pontos. Agora nós temos uma questão que pode se lateralizar, tá? Se ele não passar aqui 8.689 pontos e se ficar lateralizado, nós teremos aqui o segmento, claro, do Ibovespa, que ele vai ficar andando por essa condição lateral, onde nós temos aqui essa condição e ele vai andar lateralizado, sentindo a condição da influência, tá? Da questão do pivô, junto com a questão da influência da lateralização, se houver uma lateralização por volta, tá, de 8.689 pontos, junto com o suporte que nós temos aqui nesse candle a 8.626 pontos, tá? E se ele ficar andando por aqui, nós teremos aqui no nosso Ibovespa uma situação lateral também. E se essa situação lateral se perdurar por muito tempo e não tivermos um volume considerável para que a gente rompa, nós vamos parar até mesmo próximo dessa questão. Então é bem interessante, amigos, a gente ver essa questão entre a simetria do Dow Jones e do Ibovespa em questões próximas, né, de resistências e suportes, questões de figuras de impulsão, como a cunha de baixa, que ela rompe para cima. Temos essa situação do canal, cunha de baixa e uma resistência próxima de um pivô. E também nós temos aqui o nosso IFR, índice de força relativa, onde mostrou que ele ficou na parte de sobrevendido, chegou até próximo, aqui abaixo de 40, e teve uma impulsão interessante, onde nós podemos ver também no IFR algumas questões sobre aqui nós temos a resistência, que ele deu uma passadinha aqui, e também temos uma outra situação bem aqui, que nós podemos verificar também, tá? Que ele pode estar próximo, sentindo a resistência, e nisso ele começa a se lateralizar, começa a declinar um pouco nessa condição, pode estar sentindo também a resistência. Então ele sente a resistência por estar próximo de uma resistência. Também um candle já é um candle praticamente um spinning top, um candle de indecisão, já apesar que em cima da média móvel de 21 dias, mais perto também de uma situação de resistência, como também aqui, numa situação em que o mercado pode se lateralizar um pouco, tá? Nessa condição, como houve aqui, né? Como houve essa situação também aqui atrás, que houve que o mercado ele fez, né, um fundo e veio subindo gradativamente, né? E depois deu uma arrancada. Aqui também pode acontecer a mesma coisa, fazia arredondando. Ó, aqui já tem um candle já reagindo, mas dentro desse canal, mas ele pode fazer esse arredondado, vir fazer uma impulsão, enquanto ele estiver longe, tá? Ele mostra força, tá? Ele está mostrando força, apesar que o MACD está tombando um pouquinho para baixo. Ok, amigos? Então fiquem de olho nessa condição do Dow Jones Futuros, fiquem de olho na condição do Ibovespa dentro da simetria entre um e o outro, porque eu sempre falo que é sempre interessante ver essa simetria entre o Dow Jones Futuro e o Ibovespa dentro dessas condições. Amigos, espero que tenham sido de grande valia para todos. Fico por aqui, obrigado mais uma vez por ouvirem as análises do Barros e continue acessando www.tradernews.webs.com e vejam sempre as minhas análises e me adicione no message, tá? Aqui é o barros320@hotmail.com. Até mais, pessoal. Vejo vocês outra hora.